Olá, como prometido, voltei agora para falar sobre fluxo de caixa e a depreciação. Vamos lá, então o que é um fluxo de caixa? Deixa eu ver onde está o meu cursor. Aqui, ó. Fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o fluxo de uma conta chamada caixa. É uma conta que eu tenho lá no balanço patrimonial. Tá? Então vamos lá, vamos ver, vamos por partes aí falar sobre o caixa. O que é o caixa? Caixa é o meu dinheiro cujo valor tem liquidez imediata. O que é liquidez? Liquidez imediata. Então, por exemplo, eu tenho uma televisão. Ela tem um valor, eu comprei ela, ela tem um valor. E eu quero um micro-ondas. Só que eu não tenho dinheiro, eu tenho uma televisão. Para eu comprar um micro-ondas, eu tenho que vender a televisão. Por quê? Se eu chegar na loja com a televisão, para trocar com o micro-ondas, eles não vão trocar. Então, logo, a televisão ela não tem liquidez imediata. Né? Eles não vão fazer um escambo da televisão pelo micro-ondas diretamente. Eu vou ter que vender a televisão, pegar o dinheiro. E daí, se eu chegar lá, por exemplo, com 10 notas de R$ 100, rapidinho vem um vendedor com micro-ondas embrulhado para presente para eu levar. Tá? Então, o dinheiro é dentro dos meus ativos, o dinheiro é a conta, né, a caixa, que é o meu dinheiro, é a conta que tem mais liquidez. O dinheiro é mais líquido que a televisão, porque eu consigo trocar muito mais rápido por por um outro recurso, por um outro bem. Tá? Então, logo, o fluxo de caixa é o fluxo do meu dinheiro ao longo do tempo. E aqui começa a brincadeira, porque trabalhar com dinheiro no tempo, ele é um pouquinho irritante, ele é chatinho, mas não é para ser complicado, tá? O que eu quero aqui é descomplicar para você. Então vamos começar o nosso Descomplicando número 5. Trabalhei o mês inteiro e recebi R$ 1.000, um barão livre, tá? Então eu trabalhei o mês inteiro, mês zero, e recebi. Então, ao final do mês 1, eu vou ter milão. Então, como é que a gente desenha um fluxo de caixa, né? A gente geralmente traça uma linha, então traça essa linha aqui, ó, preta. Aqui embaixo são meses. Então, qual é o mês? O mês zero é quando você começa alguma coisa. Então, o mês 1 é após o decorrer do prazo, o decurso do prazo de um mês, eu tenho o mês 1, entra um dinheiro. Quando o dinheiro. Aqui eu posso ter duas visões, tá? Vamos fazer assim, ó. Como o dinheiro está entrando no meu bolso, está aumentando o meu capital, eu estou colocando para cima. Tá? Então pensa assim, dinheiro entrando, eu estou com mais dinheiro é para cima. Tá? Então, para a setinha para cima, entrou dinheiro no meu bolso, milão. Tá? Então, como eu recebi 1.000, vamos convencionar que a minha grana aumentou, e se ela aumentou, é setinha para cima. Beleza. No mês seguinte, eu ganhei mais 1.000. Só que eu paguei algumas contas, que no total deram 300. Logo, eu fiquei com 700. Então, no fluxo de caixa, eu não vou colocar tudo o que eu fiz. Eu vou colocar só o que sobrou. Então, aqui eu deixei bem clarinho os 1.000 que entrou e os 300 que saiu, mas me sobrou 700, que é só o que está de forma mais escura aqui. Tá bom? Então, é assim que a gente faz fluxo de caixa. Setinha para cima, setinha para baixo. Aqui a gente convencionou que setinha para cima é dinheiro entrando, setinha para baixo é dinheiro saindo do meu bolso. Tá bom? Vamos descer lá. Então, é assim que a gente visualiza um fluxo de caixa. Agora, vamos começar a complicar para depois descomplicar. Imagine que eu comprei uma máquina para trabalhar. Eu quero trabalhar, eu não tenho o meu recurso, eu vou comprar uma máquina para trabalhar. Então, eu fiz um empréstimo. Tá? Fui lá, fiz um empréstimo, então agora estou com dinheiro. Estou com dinheiro, paguei 1.000, 100 mil. Fui lá e paguei 100 mil para comprar a máquina. Certo? Como eu paguei 100 mil, mas eu ainda não fiz nada, eu não trabalhei, eu não ganhei o dinheiro, eu coloco no zero, porque é o mês zero, é o mês antes do primeiro mês de trabalho, então é o mês zero. Então no mês zero, eu tive uma despesa aqui, ó, né, tive uma despesa de 100 mil, menos 100 mil, certo? E daí, imagine então que eu trabalhei o mês inteiro e no final do ano eu recebi 20 mil.
tá? Então, dos 100 que eu gastei lá, eu consegui recuperar só 20. Então, 80 ficou ainda como um dinheiro que eu estou devendo, que eu vou ter que pagar, mas eu consegui recuperar 20. Então, eu tenho os 100 e tenho os 20 aqui no meu fluxo de caixa, tá ok? Entrou 20 para mim. Bom, conclusão, continuo devendo os 80 para o banco. Então, por isso que eu deixei ele aqui no vermelhinho claro, né? Porque, na verdade, não entrou para mim esse dinheiro. Então, continuo devendo 80 caso eu vou lá e pague o banco, tá? Então, no DRE, isso não seria um lucro, tá? Isso seria um prejuízo, porque, na verdade, eu ainda estou com 80 negativo, tá? E do prejuízo não se paga imposto de renda. Então, uma das coisas que a gente vai pagar imposto de renda, eu só vou pagar imposto de renda quando eu tenho um lucro. Eu não vou pagar imposto de renda quando eu tenho um prejuízo. Se eu tenho um prejuízo, eu não pago imposto de renda. E aí que entra, então, a parte do nosso amigo governo com a tal da depreciação, certo? Se isso aqui fosse verdade, tá? Que não é verdade, de eu ficar com os 80 negativo aqui, de eu gastar os 100 mil e ficar com os 80 negativo aqui, se isso fosse verdade, eu não pagaria imposto de renda. Mas o governo falou assim: vou fazer um esquema bom para nós dois. Você vai fazer o seguinte, ó. Antes de falar isso, na verdade, eu estou só continuando, tá? Vamos continuar, ó. Antes de explicar a lógica do nosso amigo governo, vamos continuar o fluxo. Então, como é que ficaria? Então, ó, gastei 100 mil, né? Gastei 100 mil, ganhei 20, fiquei com 80, ganhei 20, fiquei com 60, ganhei 20, fiquei com 40, ganhei 20, fiquei com 20, ganhei 20, fiquei com 0, ganhei 20, fiquei com 20, ganhei 20, fiquei com 40, ganhei 20, fiquei com 60, ganhei 20, fiquei com 80. Então, eu só teria lucro a partir daqui, porque aqui é zero, né? Então, lucro, eu teria imposto de renda a partir do sexto ano. Você acha que o governo ia esperar 6 anos depois de você abrir sua empresa para você pagar lucro, pagar imposto de renda para ela? Não. Né? Então, aqui, ó, nesse caso, eu só começaria a pagar imposto de renda a partir do sexto ano. E você acha que o governo vai acontecer, né? Pegadinha do malandro, salsifufu. Olha o joguete que ele fez. Ele fez o seguinte. Ele falou assim, ó, você comprou uma máquina, não comprou? Comprei. Tá bom. Sua máquina, ela não vai, você não vai trabalhar um ano só com ela, você vai trabalhar 10 anos com ela. As máquinas elas duram pelo menos 10 anos. Então você vai colher frutos dessa máquina por 10 anos. Então, governo, estou te obrigando a dividir a vida útil dessa máquina por 10 anos. Ou seja, 120 meses, tá? Você vai dividir por 120 meses esse pagamento da máquina. Então, o que vai acontecer? Aqui, na verdade, eu falei lá em cima que a gente estava falando de meses, né? Mas como a gente está falando de depreciação agora, isso aqui são anos, né? O ano. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Eu fiz o meu investimento lá então, né? Só que para o governo, eu não vou colocar uma cetona aqui de 100 mil. Para o governo, eu não vou colocar nada aqui, tá? E daí eu vou entrar como? Eu vou pegar esses 100 mil e dividir por 10 anos. Então, para cada ano, eu vou colocar 10 mil por ano. Então, essa seta vermelha aqui, ó, ela vai entrar de forma contábil, ela vai entrar 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Só que se eu gastei menos 10 e ganhei 20, eu tive 10 de lucro. 10 mil de lucro. Se eu tive 10 mil de lucro, imposto de renda. Então, imagina aqui, ó, 10, entrou 20, 30, imposto de renda. Opa, imposto de renda. Saiu 10, entrou 20, 10, imposto de renda. Ou seja, ela começa a cobrar imposto de renda desde o primeiro ano. Então aqui, tá vendo? Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, só no ano 6 eu cobro imposto de renda. Aqui não. Aqui eu já cobro no ano 1, 2, 3, 4, 5, todos os anos. Ou seja, essa tal de depreciação é uma maneira de você diluir o custo de um equipamento, tá? Aqui, ó. Ficou bom para o governo, né? Então, ele começa a cobrar imposto desde o primeiro ano. Garotinho esperto. Isso é depreciação, uma jogada contábil para você pagar imposto de renda. Então, agora, ó, lembre-se
lembre-se de uma coisa. Nesse último gráfico, ele mostra o fluxo contábil. Tá? Sabe quando a gente fala de fluxo contábil? É que é uma ficção jurídica para que você pague o imposto de renda. Então, no penúltimo gráfico, que é o gráfico de cima aqui, gráfico da parte de cima, eu tenho o fluxo monetário. Monetário é aquilo que trata do seu bolso. No seu bolso, você não pagou a máquina em 120 prestações. Você pagou a máquina à vista. Tá? Então, o monetário você pagou à vista, saiu direto do bolso. É o que você sente no bolso. Mas o contábil, você dilui todo esse valor aqui durante 10 anos, 120 meses, para você pagar imposto de renda. Ok? Então, qual a diferença? Contabilidade é uma mentirinha, uma ficção jurídica para você controlar o dinheiro ao longo do tempo, mas ele não condiz com o que você tem no bolso. O fluxo monetário, sim, condiz com o que você tem no bolso. Comprei uma máquina à vista e não paguei ela em 120 parcelas iguais. Eu paguei ela de uma vez só. Foi o governo quem mandou eu falar que eu paguei em 120 parcelas iguais para me cobrar imposto de renda. 120 são 10 anos de 12 meses. Tá ok? Bom, para fechar esse ponto, então, de fluxo de caixa e de depreciação, tem duas palavras que vocês podem encontrar bastante com relação à depreciação, ou com relação a projetos, tá? Que, na verdade, o próximo ponto que eu vou falar é sobre projetos. O próximo ponto que eu quero falar é sobre retorno de investimentos em um projeto. Eu tenho um projeto, vou fazer um projeto, eu quero saber qual é o retorno, qual é a taxa de retorno, quanto eu vou ganhar com ele. Tá? E uma coisa importante que você tem que saber são essas duas palavrinhas aqui, ó, CAPEX e OPEX. CAPEX vem de Capital Expenditure e OPEX de Operational Expenditure. O que significa isso? CAPEX são todas as despesas que você pode capitalizar. O que é capitalizar? É depreciar. Então, o governo, além de falar para você depreciar, ele fala o que você pode e o que você não pode depreciar. Tá? Inclusive, quando você tiver que depreciar alguma coisa, tem toda uma lei, uma legislação, uma norma que você tem que ler lá. O que deprecia, em quanto tempo deprecia. Por exemplo, material de informática não são 10 anos, porque em 10 anos você já perdeu. Imagina se você ficar 10 anos com o celular, você já perdeu, a tecnologia já mudou 4 vezes. Então, material de informática são 5 anos. Tá? Agora, um prédio, você não vai ficar 10 anos com um prédio. Então, prédio são 20, 25 anos, se eu não me engano. Terreno é mais tempo ainda. Enfim, eu não vou lembrar de cabeça, porque tem uma norma para consultar. Mas na norma está lá o tempinho, o quanto que é, o tempo que precisa ficar. Tá bom? Mas CAPEX é tudo aquilo que a norma mande que eu deprecie, mande que eu faça essa divisão. Geralmente é o quê? Tá? Geralmente é quando você compra alguma coisa nova, um ativo fixo, você compra um ativo, você compra algum material, máquina, na verdade, máquina, material de escritório, prédio, terreno, tá? Ou quando você faz uma instalação. A instalação de equipamento também pode estar embutida no CAPEX. Agora, prestem muita atenção no que não pode entrar no CAPEX. Não pode entrar no CAPEX uma coisa que já existe e você quer mudar. Então, por exemplo, não pode entrar no CAPEX uma manutenção, porque você está comprando peças de reposição, você está repondo uma coisa que já existe. Então, ele é OPEX. Também será OPEX uma demolição. Estou quebrando alguma coisa, estou demolindo uma parede. Não pode entrar em CAPEX, ele é OPEX, porque eu não estou adquirindo alguma coisa nova, eu estou quebrando uma que já existe. E também muito importante, o que não pode entrar em CAPEX e entra em OPEX, é transferência, mudança de um lugar para o outro. Isso é muito importante porque eu já vi vários projetos em que a pessoa compra um equipamento, ela fala assim, vamos comprar essa máquina, só que essa máquina que eu vou comprar, ela vai entrar no lugar daquela outra que tá lá na nossa fábrica. Então eu vou colocar tudo no CAPEX, vou colocar o deslocamento da máquina antiga no CAPEX. Presta atenção. Você não pode fazer deslocamentos, alterações, modificações em CAPEX. Ele vai entrar em OPEX. E qual a diferença do OPEX? O OPEX não deprecia. Então imagina lá, vou até voltar, tá? É ponto da outra explicação, mas está aqui do lado. Quando eu venho aqui, lá no demonstrativo
né, no meu demonstrativo, o que acontece? A depreciação ela vai entrar nessa linha aqui, na verdade, ó, nessa linha, e ela vai entrar dividido por 10, na verdade, né? Não por 120, dividido por 10 anos, ou por 20 anos, ou por 5 anos, dependendo do tipo de coisa que você está depreciando. Então ela vai entrar aqui diluída, tá? Agora, o OPEX ele não vai entrar diluído em 10 ou em 5 ou em 20, ele vai entrar direto em alguma outra conta aqui, tá? Se for despesas com projetos de engenharia, pode ser engenharia, então ele vai ser um overhead, vai entrar aqui. Se for alguma coisa da fábrica, se for uma peça de reposição, ele vai entrar em custo de conversão, tá? Então, e vai entrar 100% do valor. Então tem uma diferença grande quando você for fazer o seu demonstrativo, tem uma diferença grande quando você for pagar imposto de renda, tem uma diferença muito grande você falar de CAPEX e falar de OPEX. Tá bom? E agora, então, o próximo vídeo que eu vou fazer é falar um pouquinho sobre cálculo de retorno, como você calcula um retorno de um investimento, né? E como comparar projetos. Então, assim, eu tenho 2 projetos, cada projeto tem um retorno diferente. Qual projeto eu faço? Ok? Até breve, então.